Você que tem a sua Bíblia, abre ela no livro de Juízes, capítulo 6, e você vai deixar aberto aí. Você vai deixar aberto neste capítulo, em Juízes, capítulo 6. Igreja, povo de Deus aqui presente. Antes de eu entrar aqui na palavra de Deus, na mensagem, sempre seja grato a Deus, seja grato ao Senhor. Nós estamos vivendo, meus irmãos, com certeza, os últimos tempos na terra. Está chegando a hora. Eu estou sentindo isso. Deus tem mostrado isso. Está chegando a hora. E não deixe de buscar Deus quando não tiver jeito mais. Busque enquanto você pode achar. Busque enquanto você pode achar. Não deixe as preocupações, as interferências, muitas vezes dos compromissos pessoais, interferir na sua vida e interferir em você buscar a Deus, em buscar o Senhor, em buscar a Cristo. Tem equilíbrio, sim, equilíbrio de tudo. Equilíbrio de tudo. Nada pode ser um mais acima, lá em cima e outro. Não, tem que ter equilíbrio em tudo na sua vida. Tem equilíbrio nas suas coisas pessoais. É você que dirige o seu tempo, é você que comanda a sua vida em questão aqui na terra, em questão de objetivo pessoal, objetivo familiar, sempre buscando a direção de Deus e sempre reconhecendo que tudo está no comando de Deus. 2022 está chegando e eu dou uma sugestão para você. Esteja mais na presença de Deus. Sim, esteja mais na presença do Senhor. Medite mais na palavra de Deus. Tenha vida de oração. Sim, tenha tempo para com Deus. Para com Deus. Porque as pessoas têm lembrado de Deus quando chega uma enfermidade, quando chega uma luta, quando chega uma batalha. Nós temos, meus irmãos, que estar preparados todos os dias da nossa vida. Não que Deus não vai ouvir, que Deus não vai responder quando você... Mas a gente tem que administrar isto na nossa vida. Administre isso. Aprende a administrar desta maneira. Em primeiro lugar, Deus, e outras coisas o Senhor vai acrescentar. Seja grato a Deus sempre. Quantos que às vezes pedem uma benção, Deus dá, Deus resolve, e aí há aquele relaxamento. Nós temos que continuar crendo, continuar acreditando, confiando em Deus. Não tem outro não, gente. Não tem. Não tem. Eu estou vendo o irmão Gilberto lá atrás, louva a Deus pelo que ele passou, enfrentou esses dias aí, mas Deus deu vitória. Deus deu bênção, e hoje ele se encontra aqui conosco. Ele poderia não estar aqui,
Mas Deus é no comando da vida dele. A fé, a busca, a presença de Deus para a nossa vida é importante. Não tem outro. Não tem outro. E eu quero pregar aqui hoje o suficiente de Deus para você vencer. Guarda bem. O suficiente de Deus para você vencer. Lendo sobre Gideão, eu extraí esta mensagem. Eu extraí. E eu quero trazer para você o suficiente de Deus para você vencer. Não precisa de muita coisa, não. Você precisa cumprir as regras. Você precisa cumprir, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando você pratica a vontade de Deus, você tem o suficiente de Deus para você vencer. Gideão, guerreiro, mas você sabia que ele era um guerreiro medroso? Um guerreiro medroso. E muito de nós, muitos cristãos hoje, tem a mesma característica de Gideão. Medroso diante das batalhas, das dificuldades que surgem. E Gideão era assim. Mas Gideão está, segundo a história do Velho Testamento, um dos heróis da fé. Um dos heróis da fé. E Deus faz a escolha. Deus escolhe alguém que entendia de agricultura, não tinha preparação nenhuma para estar liderando uma batalha, mas ele foi escolhido por Deus. Deus chama Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas, amalequitas, caldeus, que entrava nas plantações dos israelitas e ali roubavam, destruíam. Mas por que isto estava acontecendo no meio do povo de Israel? Resumindo, por causa da desobediência. O povo de Israel não dava ouvido à voz de Deus. E aí o povo de Israel estava sendo massacrado. E Deus levanta então Gideão. Para guerrear, para liderar aquela batalha, aquele ataque contra os amalequitas, contra os midianitas, contra aqueles que eram inimigo do povo de Israel. Mas eu quero, junto com vocês, ver aqui algumas coisas que é necessário
para você ter o suficiente de Deus para você vencer. O suficiente de Deus para você vencer. E tudo tem que estar sendo seguido à risca, para não acontecer no meio do caminho dar errado. Dar errado. E Gideão tomou todo este cuidado. Deus chama Gideão, prepara Gideão, e Gideão meio desconfiado, meio com medo. Então ele começa a preparação para ele enfrentar, para ele tomar posse daquele chamado. Tomar posse daquela missão. E a primeira coisa, no versículo, aí do capítulo 6, no versículo 7, vamos ver aqui. O capítulo 6, no versículo 7 e 8. Então diz aqui: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, do Egito eu fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Deus tira o povo lá, no Egito, e dá a eles a promessa, mas eles, infelizmente, não entendendo o plano de Deus, fizeram o que fizeram. Muito bem, no versículo 12 e 16, nós temos aqui, já falando com Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferir aos midianitas, como se fosse um só homem. Irmãos, o suficiente de Deus, para termos o suficiente de Deus na nossa vida, ela começa, o início é com oração. Para termos o suficiente de Deus para vencer as batalhas, nós precisamos ter a certeza de algo que é essencial na nossa vida: a presença de Deus. E eu digo aqui, sem você ter certeza da presença de Deus, se você não tem a certeza da presença de Deus na sua vida, não entre em qualquer batalha na sua vida, porque você terá problema no meio do caminho. Gideão tinha esta preocupação:
Eu sou a família, eu sou membro da menor família. Eu não tenho estratégia nenhuma, eu não conheço. E o Senhor me escolhe. Mas o que você precisa, o que eu preciso, é o suficiente de Deus. E ela começa com oração, ela começa com jejum, ela começa com leitura da palavra de Deus. Então a tua vitória, né, a presença de Deus, ela é o segredo da tua vitória. E Gideão, preparando-se para então enfrentar os midianitas, no capítulo 7, do versículo 7 até o 9, né, nós temos aqui as promessas, são a certeza da vitória de Gideão. As promessas que Deus tem entregue a nós, é a certeza da tua vitória. Então no capítulo 7, do versículo 7 ao 9, diz assim: e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Agora é aqui que está o básico da mensagem. Por que o texto tem? Por que eu estou dizendo? O suficiente de Deus para você vencer. Olha o que acontece com Gideão. Gideão tinha à sua disposição 32 mil homens. 32 mil homens para enfrentar os midianitas. E eu vou dizer algo aqui. Gideão, com todos esses homens, sem a presença de Deus, não venceria. Sem a presença do Senhor, ele não venceria. Talvez Gideão se contentava, e ele achava que era possível, com aquele exército de 32 mil homens, seria o suficiente para ele então enfrentar. Mas na visão de Deus, não. Na visão do Senhor, não. Na estratégia de Deus, não. Muitos de nós, muitas vezes, somos derrotados, porque queremos que a nossa visão prevaleça. Porque achamos que a nossa estratégia é a melhor de Deus. Muitas vezes vou dar um exemplo aqui, você tem uma causa na justiça, e aí alguém diz para você, diz assim: olha, procure o melhor advogado, e o melhor advogado é caro. É caro. E eu já vi muita gente procurar o melhor advogado, ter o melhor advogado, o mais caro, e perder a causa. Muitas vezes o melhor na sua visão, ou na visão de alguém, não é o melhor de Deus. Não é a estratégia de Deus para você vencer. Na visão de Gideão, 32 mil homens, opa, vai dar para guerrear, vai dar para enfrentar.
32 mil homens. Só que aquela guerra era do Senhor. Sabe de quem é a tua batalha diária? Sabe de quem é a tua guerra mensal, quinzenal, diária? É do Senhor. Esta guerra é do Senhor. Sabe o que você tem que fazer? Permite Ele usar a estratégia dEle e Ele dar a você o suficiente para você vencer. Para você vencer. Quem sabe Gideão, 32 mil homens. Mas Deus diz, Gideão, você não vai com essa turma não. Você não vai ter 32 mil homens. A guerra é minha, a estratégia é minha. De 32 mil homens, sobra 10 mil. 10 mil. E daquele 10 mil, resumindo aqui, daquele 10 mil, vai sobrar 300. Agora, veja bem, meus irmãos, vai enfrentar um exército dos midianitas, vai enfrentar um exército dos caldeus, amalequitas. O exército deles era como gafanhotos no vale, tomava todo o vale, era gente mais gente. E de repente, Deus diz, Gideão, é muita gente, Gideão. Quem sabe Gideão falou, nossa, mas tinha 32, agora cai para 10. E aí Deus está dizendo que ainda é muito. E Deus diz, Gideão, isso vai cair para 300 pessoas. É o suficiente para você vencer o exército dos midianitas. É o suficiente. Se leva os 10 mil à beira da água, e aquele que pegar a água e colocar a boca, e Deus viu lá 300. Daquele 32 mil, o Senhor escolhe 300. 300. E aqueles 300, Deus forma, Deus cria ali um exército muito forte. A guerra, uma batalha se ganha tendo estratégia. Estratégia. E aí aqueles 300 foram escolhidos. Quem sabe Gideão, falei, puxa, mas 300 agora? E Deus deu, olha, você vai dividir em grupo de 100. De 100. E você vai descer ao arraial. Mas Gideão ainda tinha dúvida. Gideão ainda tinha dúvida quanto à sua vitória. Gideão ainda tinha dúvida se eles estariam vencendo. E de repente ele passa em algum lugar, e lá ele encontra alguém que tinha sonhado. Gente, tem sonho que muitas vezes traz resposta para você. Tem sonhos que muitas vezes traz uma revelação para você. E aí, o Gideão escuta alguém contando um sonho que os midianitas, os amalequitas estariam sendo destruídos. E o Gideão passou perto, escutou, e ele animou. E então ele chegou a dizer, bom, agora eu tenho certeza, Deus entregou a nossas mãos os nossos inimigos. Agora eu tenho certeza, nós vamos vencer. Quem sabe Gideão disse,
é o suficiente de Deus para mim. É o suficiente de Deus para nós. E Gideão, então, prepara aqueles 300. Aqueles 300. Deixa eu dizer algo a você nesta noite. Hoje existe uma preocupação muito grande em saber qual é a porcentagem de evangélicos. De evangélicos no Brasil. E aí a gente ouve muitas vezes estes números. Está chegando a 40%, está chegando a 50%, a 60%. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Agora vocês vão ver algo aqui, né? E aí que eu quero chamar a tua atenção. Gideão tinha 32 mil. Mas apenas 300 foi usado por Deus para guerrear contra os amalequitas. Deus usou 300 daquele 32 mil pessoas. E Deus deu a esses 300 um cântaro com uma tocha em uma mão e uma trombeta. Eu vou dizer para você o que significa isso. O que representa isso. Aí você olha num país hoje e você pensa assim, pois é, os crentes, os evangélicos, vai ser a maioria. A maioria. Mas quem são os escolhidos? Quem são aqueles que verdadeiramente estão dispostos a lutar pelo Senhor, a lutar pela igreja, a lutar pelo bem-estar? Esta semana saiu uma pesquisa, e essa pesquisa dizendo 34% dos evangélicos já não é mais a favor do Bolsonaro. Olha que medíocre isso. Se isso de fato, né? Se isso de fato é uma realidade, que falta de fé e compreensão destas pessoas quanto à estratégia de Deus. E aí quando eu olho aqui, quando o povo de Israel só levava um chibatada, e com razão, é o que acontece nos dias de hoje. É o que está acontecendo. As pessoas não querem estar na estratégia de Deus, ainda não enxergaram que Deus tem uma estratégia para este país, que Deus tem uma estratégia para esta nação, mas as pessoas não querem entender, não querem compreender. Aí corre o risco desta nação, o Brasil, cair em um buraco, porque Deus está dando a estratégia, Deus está dando as condições, o suficiente de Deus a igreja tem, com poucas pessoas, com poucas vidas, que verdadeiramente ainda se mantém firme na palavra, na obediência a Deus. Mas deixa eu dizer algo aqui, Deus vai usar estas poucas pessoas, e o Brasil, ouça o que eu estou dizendo aqui, o Brasil não cairá no buraco que muita gente quer.
Não vai. Porque estas poucas pessoas vai ter o suficiente de Deus. E estas poucas pessoas vão fazer a diferença. Porque estas poucas pessoas vão estar com um cântaro na sua mão, em uma das mãos, e na outra mão a trombeta, o instrumento de louvor, o instrumento de chamada. E em outra mão estará o cântaro, e dentro deste cântaro tem uma luz. E aí, eu vou dizer já o que significa isso. E aí, Gideão, então, pega 100 para um lado, 100 para o outro. E o que Gideão coloca na mão daqueles 300? Daqueles 300, Gideão dá uma trombeta, dá a eles um instrumento e dá a eles um cântaro. E dentro daquele cântaro tem uma tocha. Tem uma tocha. Uma tocha acesa. Uma tocha que ilumina. E aí a Bíblia diz que Gideão, então, obedecendo a estratégia de Deus, eis que ele desce para o arraial. Agora, olha como eu chamo a tua atenção. Toda guerra, toda batalha, não é para você. Deus tem estratégia. O que você precisa é ter fé. O que você precisa ter é obediência. O que você precisa ter é oração. O que você precisa ter é juízo. Juízo com a palavra de Deus, obediência com a palavra do Senhor. Gideão não usou nenhuma arma. Gideão não usou nenhuma faca, nenhum escudo, nenhuma lança, nenhuma espada, nada. Nada disso Gideão precisou. Mas ele precisou, junto com aqueles 300, o suficiente de Deus. O que a igreja precisa hoje? O que nós pastores precisamos? O que a liderança precisa hoje? O que você precisa como membro, como fiel e adorador de Deus? É o suficiente de Deus para você vencer o mundo. O suficiente de Deus. E Gideão vai, de noite, tudo estratégia, não usou nenhuma arma. Sim, não precisou de nenhuma arma. E Gideão, 100 de um lado, 100 do outro, e eles vão em silêncio. E quando chega, tudo tem ordem. E Gideão disse: a hora que eu tocar a trombeta, todos tocam. A hora que eu quebrar o cântaro e mostrar a tocha, todo mundo vai fazer isto. Irmãos amados, povo de Deus, e quando Gideão disse: agora todo mundo soando a trombeta, e todo mundo soando a trombeta, quebre os cântaros agora, e mostre a tocha, mostre a luz. Mostre a luz. E o exército, o inimigo, não viram a chegada deles. Aquela chegada oculta. E quando viram aqueles 300 com a tocha na mão, se assustaram e ali acharam que era um grande exército que estava chegando ali. E o que aconteceu entre eles mesmo? Ali se destruíram, se mataram. E ali houve a perseguição daqueles 300 até atravessar o Jordão, e todos foram destruídos. Com 300 homens, Gideão foi o suficiente para Gideão. 300 homens, o que é suficiente para você vencer, minha irmã? O que é suficiente para você vencer, meu irmão?
O que significa essa trombeta? O que significa este cântaro e esta tocha acesa? Você é uma pessoa oculta no mundo, você é uma pessoa oculta nesta terra, como cristão. O inimigo não está te enxergando. O Senhor tem ocultado você dos males. O Senhor colocou nas tuas mãos uma trombeta. Você é esta trombeta. Você é um adorador. Com a sua adoração você derruba os inimigos. E dentro de você tem uma luz. E esta luz, ela tem um dia que transparecer. Ela tem que aparecer. Você tem que quebrar o eu. Você tem que quebrar a soberba. Você tem que se libertar daquilo que é o eu. E para que esta luz pode se manifestar. E quando esta luz se manifestar, você como cristão, obediente à palavra do Senhor, os inimigos cairão por terra. Os inimigos cairão por terra. Foi o que aconteceu com Gideão. É o suficiente de Deus. Quando nós temos atitude correta, é determinante para a tua vitória. Quando você se comporta corretamente, é determinante para a tua vitória. Na vida de Gideão, o suficiente foi os 300 homens. Olha que interessante, olha que importante você nesta noite trazer esta mensagem. Você tem esta tocha como cântaro, esta tocha está dentro de você, esta luz está dentro de você. Você se considera hoje um adorador? Porque a Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quantos ocultos louvadores de Deus, quantos ocultos para o mundo que tem a verdadeira luz, que é o cântaro, e tem esta luz. Tem esta luz, e no decorrer do tempo, será quebrado este cântaro, e esta luz vai se manifestar. Um dia você vai se manifestar para o mundo, um dia nós vamos nos manifestar, os verdadeiros guerreiros, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, os verdadeiros adoradores do Senhor. Não serão muitos, não. Por isso que eu digo, tem hoje 60%, 50%, são evangélicos. Mas desses 50%, serão apenas uma porcentagem que o Senhor está escolhendo, que o Senhor está separando para a guerra final, para o tempo final. Vamos ser os Gideões dos dias de hoje. Gideões, podemos sim até ter medo, podemos sim até bater um temor, mas você é buscar em Deus, saber que em Deus está toda a estratégia para você vencer. Não deixe o medo tomar conta de você, mas busque ao Senhor, busque a Deus, ora, e você será sustentado, você será alimentado, e Deus colocará diante de você a estratégia para você vencer. Há muitos anos atrás, uma senhora, na tarde da benção, ela veio de São José dos Campos, na tarde da benção, e ela veio conversar comigo, e ela disse: olha,
daqui a 12 dias vou ter uma audiência de uma área grande nossa, da nossa família, e nós estamos quase perdendo, porque tem uma fábrica que acha que ela tem direito àquela área. E eles têm lá 5 advogados, e eu não tenho praticamente ninguém. Eu tenho um advogado do Estado. Eu não tenho condições de pagar um bom advogado. E aí eu disse a ela, olha, mas a senhora vai ter lá o advogado dos advogados. E ela não tinha entendido. Eu falei, mas eu não tenho condições. Eu não tenho dinheiro para pagar esse advogado dos advogados. E eu disse a ela, não, ele não vai cobrar nada, mas ele vai estar com a senhora lá. E eu disse a ela, sabe quem vai estar lá? É Jesus. Ele é o advogado dos advogados. E ele vai defender a causa da senhora. E vou dizer mais, a senhora vai sair vitoriosa de lá. A senhora crê no que eu estou dizendo? Falei, creio, mas aquele crer. E eu disse a ela, eu vou orar, e a senhora vai sair vencedora. E nós oramos. Naquela tarde, oramos, e eu disse a ela, olha, semana que vem a senhora vem de novo, traz todos esses documentos, nós vamos orar novamente, que era 12 dias depois, e ela veio, e nós oramos. E aí, chegou o dia dela ir para a audiência. E foram. E ela ali, na estratégia, crendo, acreditando, e ela com o advogado dela do Estado, e lá, e a empresa lá com seus 5 advogados. E eu não sei o que aconteceu, de repente começou a haver uma discussão entre os advogados da empresa, e aí o juiz perdeu a paciência. O juiz perdeu a paciência e o juiz deu a vitória àquela mulher. Aquela empresa que tinha os melhores advogados, aquela empresa que tinha as condições financeiras, perderam aquela causa. E aquela mulher saiu dali vitoriosa. Aquela mulher saiu dali vencedora. E aí, passado uma semana depois, ela veio conversar comigo, e ela então contou a história que tinha acontecido lá, e ela então veio de volta para ela toda aquela área novamente. E eu disse a ela, olha, eu falei para a senhora que o advogado dos advogados ia estar com a senhora. E ela então emocionada, ela diz, pois é, Deus é Deus, Deus é tudo. Quem sabe nesta noite, você ainda não aprendeu que o suficiente de Deus na tua vida é tudo que você precisa, é tudo que você necessita para você superar, para você vencer na sua empresa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Põe no teu coração, 2022, você precisará o suficiente de Deus na tua vida. Você tem que buscar isto. Você tem que ter essas atitudes, oração, fé, acreditar. E sim, falar com Deus, Deus, o Senhor vai estar comigo, o Senhor estará comigo, o Senhor vai me acompanhar, o Senhor vai me ajudar. Ô Senhor, este ano de 2022, eu vou ter o suficiente de Deus para me vencer? Eu vou ter o suficiente de Deus para enfrentar as dificuldades do ano de 2022? Com certeza, Deus está dizendo a cada um de nós, depende de você, depende das suas atitudes, depende da sua fé, depende da maneira que você vai conduzir a sua vida.
Porque se você não ter a trombeta na tua mão, se você não ser um cântaro com uma tocha acesa, se você não for um adorador, se você não ter Cristo no teu coração, se você não ter a presença de Deus na sua vida, você não sai vencedor. Você não vence. Mas se você ter a trombeta na tua mão, se você ter o cântaro, ser o cântaro e ter esta luz, e quando for preciso, você revelar aos seus inimigos que você tem a luz, que você tem Cristo, que você tem Deus, que você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, os teus inimigos irão fugir de você. Os teus problemas serão resolvidos. Mas nós temos que buscar da presença de Deus. Nós temos que ter o suficiente de Deus para nós vencermos nossos inimigos. A igreja do Senhor precisa estar atento quanto àquilo que está surgindo para atacar a igreja, para querer interferir a igreja. Hoje é muitas heresias entrando dentro da igreja. Às vezes tem gente que fica preocupado eu em falar isso, é a pura verdade. As heresias. Há tempo atrás alguém chegou e disse assim para mim: pastor, eu vou indo à minha igreja, né, hoje tem um culto muito especial lá. Eu falei: é mesmo? É. Eu estava comprando não sei o quê, e ele me conhece, e ele disse: olha, hoje nós temos um culto muito especial lá. Ah, é? É. É um culto das faces ocultas. Ah, mas como que é isso? Não é, todos escolhem um personagem, uma máscara, e entram nesse culto com máscara. Eu falei: mas quais são os personagens? A gente que escolhe. A gente escolhe personagem-chave, né? A Chiquinha, a gente escolhe o Seu Madruga, a gente escolhe aí qualquer artista, e aí faz a máscara, o Hulk, e aí nós vamos entrar neste culto de faces ocultas. Irmãos, seja o que você é diante de Deus, e peça para Deus tirar tudo aquilo que contamina. Peça a Deus que coloque em você um rosto, e que você não precisa se esconder de ninguém. Se esconder de ninguém, e que você seja luz, que você seja útil, e que façamos, quando entrarmos na igreja, quando sentarmos neste banco, quando você ter este momento na presença de Deus, que você tenha do Espírito de Deus, que você busque o suficiente de Deus para a sua vida, para que você supere, para que você vence. Sabe qual é o item principal em um culto? É a palavra. É você ouvir a palavra. É você receber a palavra. É adoração. Tudo que se fizer dentro de um culto tem que ser feito com o coração, com a alma.
Se você veio aqui nesta noite, tudo isto tem que estar fazendo parte de você. Se você quer sair daqui alimentado, se você quer sair daqui fortalecido, se você quer sair daqui revestido, preparado para você vencer, ter o suficiente de Deus para você vencer a batalha. Aprende com Gideão, aprende nesta mensagem. De 32 mil soldados, cai para 300, e nenhum deles usou arma. Você não precisa de arma nenhuma, você não precisa de nenhuma arma para você vencer o teu inimigo. Você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa aceitar a estratégia de Deus. Quando chegou a pandemia, e eu fui orar a Deus para enfrentar, para fazer o trabalho que eu fiz, de atender as pessoas, de estar frente a frente com eles. 99 dias eu fiquei direto aqui. 99 dias atendendo não só membros, pessoas desta igreja, mas de outras igrejas também, de outras denominações. Mas primeiro eu orei a Deus. Primeiro eu falei com Deus. Se Deus falasse assim, não, você também recua, você também se esconde, eu ia fazer isto. Porque eu era do grupo de risco. Do grupo de risco. Mas Deus me deu a palavra. Pode fazer, eu vou estar contigo. Eu vou estar junto com você. Eu vou te guardar. Eu vou te livrar. Eu vou te cobrir. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Nem gripe passou perto de mim. Nada. É o suficiente que você precisa e eu preciso para a gente vencer. Receba o exemplo de Gideão. Mas o que me chama atenção, muita atenção, é a trombeta numa mão e o cântaro no outro. Essa trombeta, nós temos que ser adorador, irmão. Saber tocar, louvar, bendizer. Cântaro é você. Você, quando for preciso, quebrar e mostrar ao mundo, divulgar ao mundo, que você é de Jesus, que você é a luz. Hoje tem gente que tem vergonha de andar até com a Bíblia, né? Tem gente que tem vergonha. Seja a luz, faça a diferença. O Brasil precisa desses 300 homens valorosos. A igreja no Brasil precisa desses escolhidos pelo Senhor. Aqueles que verdadeiramente estão dispostos, que estão atentos e que não abaixa a cabeça para nada e que não aceita o inimigo se levantar contra a igreja, se levantar contra o povo, se levantar contra esta nação. Nós temos um presidente, e existe uma legião se unindo contra ele. Só que esses inimigos não sabem que tem ao lado dele. Agora aí, eu vou dizer, eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa do meu lado que me garante, né, eu estar pregando e fazer a obra de Deus. Tenho uma família que me garante, que me dá cobertura para me pregar a palavra de Deus. O Bolsonaro, se você fazer uma análise, ele é uma pessoa só. E ali tem um grupo de pessoas
Até o Alckmin se unindo lá com, para querer derrubar o Bolsonaro. Só que tem uma coisa, e as pessoas não estão enxergando isso, o inimigo não está enxergando isso. Ao lado do Bolsonaro tem uma mulher que tem o Espírito de Deus, que tem o Espírito Santo. O presidente tem a cobertura de uma esposa que é cheia, que tem a trombeta e que tem o cântaro, e a vida dela tem uma tocha acesa. Os inimigos cairão por terra, pode ter certeza disso. Há poucos dias atrás, quando o ministro lá teve a vitória, o Espírito Santo de Deus se manifestou na vida dela e ela falou em língua. E aí vem a Rede Globo e o outro lá querer questionar ela. É porque as pessoas não sabem. Nós não precisamos de ferramenta, nenhuma arma desta terra para derrotar o inimigo. Esta guerra não é nossa, esta guerra é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para Gideão: Gideão, só faça somente isso, deixa o resto comigo. É o suficiente de Deus que você precisa para você vencer. Eu quero deixar esta palavra ao vosso coração. Não fica aí com mimimi não, gente. Tem gente mimimi, 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 qualquer coisinha mimimi. Para com isso. Confie em Deus. Confia no Senhor. Te ajoelho no chão. Você vai ver a estratégia que Deus vai dar para você. Pare de reclamar. Pare de questionar. Irmão Gilberto, fica de pé para mim, irmão Gilberto. Fica, o senhor fica de pé. Isto. Olha o irmão Gilberto aí. Passou pelo vale da sombra e da morte. Posso dizer isso, irmão Gilberto? Passou pelo vale da sombra e da morte. Mas está aí, ó. Com mais de 80 anos, que para a medicina já é uma preocupação por aquilo que ele passou. Pela cirurgia que ele enfrentou, não uma, duas. Mas Jesus deu vitória. Jesus deu vitória. Jesus deu vitória. E está aí. Então é crer. Orei bastante por ele. E tenho certeza que Deus ouviu. Ué, mas Deus me deu uma trombeta. E Deus fez de mim um cântaro. E esta luz está aqui, para resplandecer a hora que for necessário. E o nosso irmão Gilberto resplandeceu a sua luz dentro do hospital. Ele tocou a trombeta, ele louvou ao Senhor, ele é um adorador. Deus abençoe, irmão Gilberto. Eu louvo a Deus pela vida do senhor. Louvo a Deus pela sua fé. É exemplo a ser seguido. Então eu quero deixar esta palavra ao vosso coração, que você tenha o suficiente de Deus para você vencer. E busquem, 2022 está chegando, tem batalha, tem luta, o inimigo vai se levantar, mas você tem as promessas de Deus. Você crê? As promessas de Deus estão sobre a sua vida. E sabe qual é a promessa de Deus? Eu estou contigo. Eu sou o Senhor teu Deus. Põe esta palavra em vosso coração. Ele está com você. Assim como ele disse para Gideão: eu estou com você. Eu vou com você. Eu vou nesta batalha. Eu sou general desta guerra. Ele é o general.
Fala em general, vamos cantar Leão, tribo de Judá, né? Aquele canto general. Você lembra? Vamos? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos louvar a Deus. E depois nós vamos falar com o Senhor, buscar um pouquinho deste poder, né? A Leão da tribo de Judá, ele é o general. Só que você vai louvar mesmo, tá? Ó, você tem a trombeta na mão. Você é o adorador de Deus. E você vai adorar. Você adorando a Deus. Você sabia que um aleluia, você derruba centenas de demônios? E isso já caiu centenas aí. Você sabia que você dizer um glória a Deus, você derruba mais do que milhares e milhares de demônios? Então caiu milhares e milhares de demônios agora. Você sabia que se você disser, louvado seja o Senhor, Deus da terra, milhares, milhares, milhares de centenas de demônios cairão por terra. Então neste louvor, nós vamos derrubar milhares e milhares de espíritos malignos que estão aí agindo, vai cair por terra agora.